Bem, de acordo com o que o William Marion Branham disse, que chamam de irmão Branham, Mano Branham, pesquise no YouTube, William Marion Branham, irmão Branham. Adão foi o primeiro ser humano em toda a história da humanidade. Foi o primeiro ser humano a ser vítima de infidelidade conjugal. Quando Adão foi ter relações sexuais com Eva, Eva já havia feito sexo com a serpente, com a cobra. O primeiro filho o primogênito de Eva foi Caim. Agora, o primogênito de Adão foi Abel. Entendeu? Então, o primeiro corno em toda a história da humanidade foi Adão. Adão foi o primeiro homem em toda a história da humanidade que foi vítima de infidelidade conjugal por parte de Eva. Outro pregador, o André Luiz, disse que a pretensão do Altíssimo, Yahweh, Yod Revav, era queimar Eva viva. O fruto proibido que a serpente convenceu Eva a comer, nesta metáfora, esse fruto proibido que Eva comeu por influência e conversas da serpente, da cobra, foi o ato sexual de Eva com a serpente. Antes da maldição, antes da serpente ser amaldiçoada, segundo William Marion Branham, ele era, a serpente, a cobra, era um animal belo, mais belo que o chimpanzé, e falava. Agora fica a pergunta, por que o Altíssimo Yahweh, Yod Revav, criou a serpente, criou a cobra? Por quê? E por que o Altíssimo Yahweh não matou Caim? O primogênito, de novo, o primogênito de Eva foi Caim. Agora, o primogênito, o primeiro filho de Adão foi Abel. É verdade. Talvez você esteja incapacitado de entender, ou talvez o Altíssimo nunca permita que você entenda. Talvez seja isso. Olha o Gênesis capítulo 1. Deixa eu ver o versículo 1, capítulo 1, versículo 1. No começo, Yahweh, o Altíssimo, criou os céus e a terra. Criou o firmamento e a superfície do planeta Terra. No começo, Yahweh, Yod Revav. Yahweh, o pai de Abraão, Isaac, Jacó, Israel. Olha o versículo 27, Gênesis capítulo 1. Assim Yahweh, Yod Revav, criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Yahweh, Altíssimo. Ele os criou homem e mulher. E os abençoou, dizendo: tenham muitos filhos, muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham o poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Eu já passei do versículo 29. Eu fui do 27 ao 29 de Gênesis capítulo 1. Eva foi criada em Gênesis capítulo 2, versículo 22. Já não é nem capítulo 1, capítulo 2, versículo 22. Dessa forma, dessa costela, o Altíssimo Yahweh, Yod Revav, formou a mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher,
porque Iau, o Altíssimo, Yod-Revav, atirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Gênesis capítulo 2, do versículo 22 ao 24. Então, a parte feminina de Adão, o Altíssimo tirou e criou Eva. Agora a grande questão é essa: o homem não foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo? Porque na criação original, Adão era tanto macho quanto fêmea, como disse William Marion Branham, na mensagem Casamento e Divórcio, parágrafos 106, se eu não me engano, parágrafos 104, 106 e parágrafo 232. Aqui, Gênesis capítulo 4, o primogênito de Eva, de novo, né? O primogênito de Eva foi Caim, e o primogênito de Adão foi Abel. Caim não está na genealogia de Adão. Gênesis capítulo 4. Eu vou até o versículo 16. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda do Altíssimo Iau, Yod-Revav, o Criador, tive um filho, e ela pôs nele o nome de Caim. Caim, em hebraico, soa parecido com a palavra que quer dizer tive. Depois teve outro filho, ela pôs nele o nome de Caim. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda do Altíssimo Iau, Yod-Revav, o Altíssimo, tive um filho homem, e ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas, e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu ao Altíssimo Iau, Yod-Revav, o Criador. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Altíssimo Iau, Yod-Revav, o Criador. O Altíssimo ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Altíssimo disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. Você agiu mal. Você preferiu o pavimento da pobreza de espírito sem eira e sem beira, e por isso a condenação está na porta, à sua espera. Ela quer dominá-lo, mas você precisa vencê-la. Que condenação? A condenação da pobreza de espírito, sem eira e sem beira. Então Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo? Vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Como Caim matou Abel, o seu irmão? Pelo poder da pobreza de espírito, sem eira e sem beira. Bem-aventurados os humildes de espírito, com eira e com beira, porque deles é o reino do sucesso. Mais tarde, o Altíssimo perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão, do meu mano, Abel? Então o Altíssimo disse: Iau, Yod-Revav, por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão, Abel,
está gritando, pedindo vingança. Mas como? Abel não era o primogênito, o primeiro filho de Adão? E esse sangue de Abel começou a pedir vingança depois que foi morto? Por isso, você será amaldiçoado e nunca poderá mais cultivar a terra, pois, quando você matou o seu irmão, Abel, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada, nada. Você vai andar pelo mundo, sempre fugindo. Caim disse ao Altíssimo, e ao Yod-Revav, o Criador: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje da Bíblia. SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Mas o Altíssimo Yod-Revav-He, o Criador, respondeu: isso não vai acontecer. Não vai acontecer, pois, se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele, como vingança. Como vingança. Em seguida, o Altíssimo Yod-Revav pôs um sinal em Caim, para que, se alguém o encontrasse, fosse incapaz de matá-lo. Então Caim saiu da presença do Altíssimo Yod-Revav e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Aqui eu li Gênesis capítulo 4, do parágrafo 1 ao 16. Então, neste texto, constatamos, eu chamo a atenção para o sangue de Abel, que era primogênito de Adão, da linhagem do Altíssimo, pedindo vingança. E o interessante também é que Caim pegou frutos da terra. Ele era agricultor, verduras, frutas, e ofereceu ao Altíssimo o Criador, Yod-Revav. E Caim e Abel pegou uma inocente ovelhinha e a sangrou até a morte, como em sacrifício ao Eterno. Interessante, né? O Altíssimo pediu sangue? Agradou mais ao Altíssimo sangue do que frutas e verduras? Fica a pergunta. Vou ler de novo, né? Gênesis capítulo 1, parágrafo 1. A criação do universo e da raça humana. Bem, quem é Yod-Revav? O grande arquiteto do universo. É uma linguagem da maçonaria. Yod-Revav, o grande arquiteto do universo, que há mais de 3.000 anos ou 4.000 anos os judeus escondem este nome, né? Agora o Altíssimo revelou o seu nome, Yod-Revav. E vou tentar agora apresentar de novo, né? Neoli, o mistério da piedade. Veja bem, ele, Yahushua, filho. O Messias é chamado de filho porque o seu corpo físico, de carne, sangue e ossos, foi gerado no ventre de uma mulher, né? Este é o advento da humildade de espírito, com eira e com beira, né? Então, o ser humano tem espírito, corpo e alma. O ser humano foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo, Yod-Revav. Então, fazendo uma analogia com a lâmpada, por exemplo. A lâmpada tem a parte de vidro e alumínio.
Esse vidro e este alumínio simboliza o corpo chamado Yahushua. A luz que emana da lâmpada é o Espírito Santo. E a energia que alimenta a lâmpada é Iau, o pai de Abraão, Isaac, Jacó, Israel. A mão direita. A mão direita do Messias, do corpo chamado Yahushua, a mão direita dele é o Espírito Santo. E a mão esquerda deste corpo, ou daquele corpo que está na sétima dimensão, a mão esquerda dele é Iau. É Iau, que os judeus chamam de o pai de Abraão, Isaac, Jacó, Israel. Então, você tem uma mente com 2 hemisférios. A sua cabeça tem um cérebro com 2 hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. No hemisfério direito estão os pensamentos emocionais e no hemisfério esquerdo os pensamentos racionais. Então, no Messias, no corpo chamado Yahushua, Mashiach, Messias, o hemisfério direito dele, onde estão os pensamentos emocionais, é o Espírito Santo. E no Messias, o hemisfério esquerdo, onde estão os pensamentos racionais, esse hemisfério esquerdo, com os pensamentos racionais do corpo chamado Yahushua, Messias, Mashiach, é Yahushua, é Iau, o pai de Abraão, Isaac, Jacó, Israel. Os judeus estão 2024 anos atrasados. Interessante, né? 2024 anos e os judeus ainda não perceberam que Yahushua Mashiach, Yahushua Messias, é o Criador, o Altíssimo, o grande arquiteto do universo, como diz a maçonaria. Então, memorize o que foi revelado agora. O primeiro filho de Eva foi Caim. O primogênito de Eva, o primeiro filho de Eva foi Caim, que veio primeiro, né? Agora o primogênito, o primeiro filho de Adão foi Abel. Só que Caim veio do pavimento. Caim era filho do maligno. Caim era do pavimento, da pobreza de espírito, sem eira e sem beira. E Abel, o primeiro filho de Adão, era filho do Altíssimo, Iau, Yod Revav. Do pavimento, Abel era do pavimento da humildade de espírito, com eira e com beira. Bem-aventurados são os humildes de espírito, com eira e com beira. Bem-aventurados são os humildes de espírito, com eira e com beira, porque eles são herdeiros do reino do sucesso. Este é o segredo do sucesso, a humildade de espírito com eira e com beira. Eis o que leva uma pessoa, eis o que acontece com uma pessoa que está no pavimento da pobreza de espírito, sem eira e sem beira. A escassez, ou menos do que a escassez. Pobreza, né? Humildade com eira e com beira, ou pobreza sem eira e sem beira, isto pertence ao universo
espiritual. Isto é, do âmbito espiritual. Pobreza sem eira e sem beira, ou humildade com eira e com beira, e vice-versa. Isto é do âmbito espiritual. Espiritual. Agora, no âmbito das finanças, no âmbito das finanças do dinheiro, é alta renda ou baixa renda. Ou então, você vai ler Mateus 5,3 assim: bem-aventurados os que ganham pouco dinheiro, porque deles é o reino dos céus. E condenados estão todos aqueles que ganham muito dinheiro, pois eles serão condenados, porque ganham muito dinheiro. Quando você diz que o transposto de riqueza é pobreza, você está confundindo assuntos do âmbito espiritual com assuntos do âmbito das finanças. O transposto de riqueza é baixa renda. Quem tem muita independência financeira é de alta renda. Quem tem pouca independência financeira é de baixa renda, é da classe dos trabalhadores. Quem tem amor, quem está no pavimento do amor, é humilde de espírito com eira e com beira. Quem está no pavimento do ódio, da vingança, é pobre de espírito, sem eira e sem beira. Agora, na verdade, o ser humano é um híbrido do bem e do mal. O ser humano é um híbrido do bem e do mal. É a árvore da ciência do bem e do mal. O ser humano é, ao mesmo tempo, pobre de espírito, sem eira e sem beira, e humilde de espírito, com eira e com beira, ao mesmo tempo. Samael, Lúcifer, o Satã, é 100% pobre de espírito, sem eira e sem beira, e o Altíssimo, Iau, Yod-Revav, é 100% humilde de espírito, com eira e com beira. Agora permitam que eu mostre a vocês um pouco das atitudes e dos feitos de Iau, Altíssimo, o pai de Abraão, Isaque, Jacó, Israel. Êxodo capítulo 12, versículo 29. A 10ª praga, a morte dos primeiros filhos dos egípcios. Estou chamando a atenção para a 10ª praga. À meia-noite, o Altíssimo, Iau, Yod-Revav, o Criador, o grande arquiteto do universo, matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia. E matou também a primeira cria dos animais, né? Provavelmente, quantas crianças com menos de 6 meses morreram na 10ª praga do Egito? Não é o ódio de Iau, o Altíssimo, é a justiça. Nem ódio nem vingança, é a justiça. Justiça de Iau. E no primeiro pacto também, quando o sacerdote ia para o Santíssimo Lugar, ele ia com uma corda amarrada na cintura, porque se ele morresse lá, se houvesse alguma coisa errada com ele, e ele morresse, e alguém fosse buscar, morria também. Morria também. Aí eles puxavam pela corda. Vamos dar uma olhada em Êxodo capítulo 32, o bezerro de ouro. O que foi que aconteceu depois que eles fizeram o bezerro de ouro? Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as.
Êxodo capítulo 32, versículo 19. Veja o versículo 25. Vamos para o versículo 25 de Êxodo capítulo 32. Moisés percebeu que o povo havia deixado, Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Então ficou na entrada do acampamento e disse: o que disse Moisés? Quem estiver do lado do Altíssimo Yahweh, Yod-Revav, o Criador, que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés. E ele disse: Yahweh, o Altíssimo, o Criador do povo de Israel, ordena que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento, de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Moisés disse aos levitas: o que Moisés disse aos levitas? Hoje vocês mataram os seus filhos e os seus irmãos, e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Yahweh, Yod-Revav, o Altíssimo, o Criador. E porque vocês fizeram isso? Yahweh, o Altíssimo, o Criador, lhes deu uma bênção. Êxodo capítulo 32, do versículo 25 ao 29. Ainda em Êxodo capítulo 33, do parágrafo 17 ao 23. O Altíssimo Yahweh disse a Moisés: Yahweh, Yod-Revav, vou atender o seu pedido, porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Então Moisés suplicou: por favor, deixe que eu veja a tua glória, o teu esplendor. O Altíssimo Yahweh respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você, e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou Yahweh, Yod-Revav, e terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda: nunca vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, quando o meu esplendor passar, eu porei você numa rachadura da rocha, e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão, e você me verá pelas costas, porém nunca verá o meu rosto. Êxodo capítulo 33, do versículo 17 ao 23. Nunca vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Êxodo 33, 20.